Amigos e amigas da Ajuda Igreja que Sofre. Hoje vamos levar a vocês ao vivo, ao real, a expressão Igreja que Sofre. Me desculpem, mas é a verdade. A verdade choca. A verdade nos deixa perplexos. Num mundo de tanto crescimento dos direitos à vida, à morte, a tragédia dos inocentes, das crianças antes de nascer, é uma das feridas mais atrozes do homem atual. Há milhões de abortos pelo mundo. Abra o seu coração. Abra sua sensibilidade. Peço-lhe desculpa se esse documentário lhe fere, mas é bom que a gente sinta que, ao mesmo tempo que temos progressos, o homem moderno mostra sua destruição interior de humanidade. Acompanhe-nos e reflita. Houve época em que fiz 20, 25, 30 ou até 35 abortos por dia. Costumávamos trabalhar 5 dias por semana. O Dr. Adasevic esteve convencido durante muito tempo que a única coisa que ele fazia era retirar o chamado tecido fetal do corpo da mulher. A sua opinião só mudou quando fez o 9º aborto na noiva do seu primo. Abri a barriga, rasguei a placenta, o líquido amniótico saiu e utilizei o fórceps no interior do corpo. Agarrei algo que esmaguei um pouco, puxei-o e atirei-o para um pano. Olhei e vi uma mão já bem grande. O bebê tinha 3 meses e meio ou talvez 4. Não tinha nenhuma fita para o medir. Alguém tinha deixado cair iodo numa parte da mesa e, quando a mão caiu, as extremidades nervosas entraram em contato com esse iodo. E o que é que aconteceu? Eu olhei e disse, meu Deus, a mão está se mexendo sozinha. No entanto, continuei com o fórceps e voltei a agarrar algo que esmaguei e puxei. Pensei, por favor, que não seja uma perna. Puxei e olhei, uma perna. Eu queria colocar a perna na mesa com cuidado para que não ficasse perto da mão que se movia. No momento em que meus braços desciam, ouvi um ruído atrás de mim. Assustei-me e automaticamente soltei o fórceps. Nessa altura, a perna fez um mortal e foi aterrar ao lado da mão. Ao olhar, tanto a mão como a perna estavam se movendo sozinhas. Contudo, mais uma vez, introduzi o utensílio na barriga e esmaguei tudo o que estava dentro. Nessa altura, pensei que só faltava o coração para completar o quadro. Continuei a esmagar até ter certeza que tinha transformado tudo numa amálgama antes de voltar a puxar o fórceps. À medida que puxava esta amálgama e a colocava no pano, pensava que teria fragmentos de ossos. Mas quando olhei, o que vi foi um coração humano a contrair e a relaxar, um coração a bater. Pensei que ia enlouquecer. Vi como o batimento cardíaco diminuía, como se tornava cada vez mais lento e ainda mais lento, até parar por completo.
Ninguém poderia ter visto o que vi com meus próprios olhos e ter ficado mais convencido do que eu, que tinha acabado de matar um ser humano. Costumava fazê-lo sem preocupações, reagindo de uma forma cada vez mais ansiosa perante as mulheres. Elas eram corpos, não eram mulheres ou pessoas. É preciso fazer o nosso trabalho o mais rápido possível. Temos um número pré-determinado de operações por dia e, por isso, saímos das cirurgias assim que estas terminam. Existiam sentimentos de apreensão, mas um copo de conhaque ou qualquer tipo de tranquilizante eram suficientes. Sempre nos disseram e nos ensinaram que a vida começa com o primeiro choro, quando um bebê chora pela primeira vez. E que até esse momento um ser humano é como qualquer outro órgão no corpo da mãe, como o apêndice. A extração do apêndice do corpo de uma mãe não é crime. Só se pode matar um bebê depois que este tenha nascido e chorado. Caso ainda não tenha chorado, não se pode falar de homicídio. É por isso que, quando os bebês nasciam, eram levados para os meter num balde com água. Ao receber água em vez de ar, o bebê nunca chegava a chorar. Assim, este ato não podia ser considerado um homicídio. É horrível, mas era assim que acontecia. Na verdade, desde muito cedo, ainda em criança, pensava sobre este assunto, sobre como pode um bebê acabar no caixote do lixo. Este pensamento me acompanhou sempre até a minha idade adulta. Descobri que uma das empresas responsáveis pela limpeza da cidade tinha um caminhão que se encarregava dos contentores recolhidos nas clínicas de aborto e que dentro desses contentores existiam partes do corpo de bebês. Perguntei na empresa e disseram-me que os contentores eram levados para uma estação de incineração em Cimerim. Ali, a uma temperatura de 1.200 graus centígrados, os restos das crianças são queimados numa incineradora em chamas. Depois, as cinzas são transportadas para o depósito da administração local, onde ficam guardadas e onde são incinerados os resíduos médicos enviados por todos os hospitais da Áustria, incluindo os restos dos bebês que morrem nos abortos. De acordo com a Associação dos Médicos da Áustria, neste país são realizados mais de 84 mil abortos por ano. Se pensarmos neste dado, ao longo dos últimos 20 anos, obteremos um número próximo aos 2 milhões. Trouxemos muitos aspectos diferentes para este problema. Trouxemos a política. Participamos em vigílias de oração durante toda a noite. Tivemos debates, manifestações. Houve bloqueios nas clínicas, resgates, nos retiveram os impostos, tudo. E eu estive sempre envolvido com tudo isto ao longo do meu caminho. Mas o que aconteceu foi que eu passei por cada uma dessas fases para tentar desesperadamente parar esta maré de morte, sem ter tido grande sucesso. A verdade é que conseguimos salvar alguns, mas a maré de morte continuava a avançar. Eu estava em frente ao Sagrado Sacramento, pensando como estava envolvido neste resgate desde 1989. E simplesmente disse a Deus: desisto, não consigo fazê-lo. No verão de 1989, o padre Haley perdeu toda a esperança. Estava completamente desesperado a ponto de ter gritado a Deus: "O que posso fazer? Afinal, já tentei tudo."
Foi então que ouviu uma voz que dizia claramente: por que é que não tentas rezar? Por que é que a oração não é a principal e a primeira coisa a fazer? Ele refletiu sobre o assunto e mudou completamente a sua abordagem. Primeiro rezar, depois o jejum e o sacrifício do sofrimento. Em 1995, Viena foi a primeira cidade europeia a adotar esta nova abordagem. Nesta capela, situada perto de uma clínica de aborto, a adoração ao Santíssimo Sacramento é contínua. Existe uma escala de serviço de hora em hora que inclui 2 pessoas que se encarregam das 48 pessoas que estão sempre rezando neste local, e mais 2 pessoas que permanecem na entrada da clínica entre as 10 e as 4, prontas para falar com as mulheres que se dirigem para lá. Uma das pessoas reza o rosário, enquanto a outra tenta falar com as pessoas que se dirigem à clínica. Ao longo dos 2 últimos anos, 4.500 mulheres decidiram, no último momento, desistir do aborto. Lutei com meus pais, principalmente com meu pai, que disse que me pagava o aborto, mas que não me ajudaria a sustentar o bebê. Eu já estava na clínica, à espera da minha vez. Estavam prestes a me aplicar uma injeção. Foi então que eu disse: não, deixem-me levantar. Eles me explicaram que não precisava ter medo da injeção. E eu respondi que a injeção não me assustava, que eu queria ter o bebê. O fato de me ter levantado foi um símbolo para mim. Foi uma experiência de vida. Foi como me levantar para defender o meu filho dessas pessoas, dos meus pais, do meu marido e dos meus amigos. Isto não é uma simples batalha humana. É antes uma batalha muito mais espiritual. Se trata de combater as forças do mal. É por isso que rezar em frente à clínica é tão importante para nós. Há sempre alguém rezando pela conversão dos médicos, assim como para abrir o coração das mulheres. O padre Haley disse que quando as mulheres vão à clínica, é porque já realizaram o aborto no mais profundo do seu coração e da sua alma. É algo que já aconteceu, e é por isso que só falar não faz grande sentido. É necessária a conversão do coração. E também agradeço muito a Deus por ter me guiado até o centro de vida e me ter ensinado que o aborto não é bom. Quando vejo meu bebê, me sinto feliz. Na verdade, me sinto muito bem com ele. Na Diocese do Brooklyn, existiam 43 locais funcionando como centros de extermínio. E em 10 anos fecharam 23. No estado de Nova York, fecharam 37 clínicas. No resto do país, perdi a conta. Sei que quando começamos, se conseguíamos que alguma mulher mudasse de ideia em Nova York e escolhesse a vida, ficávamos verdadeiramente muito felizes. Atualmente, e só na cidade de Nova York, conseguimos que cerca de 5.000 mulheres escolhessem a vida todos os anos. Em Detroit, no Michigan, começaram a utilizar esta abordagem na porta de 2 clínicas e nos 2 últimos anos conseguiram salvar 2.050 vidas. A medicina descreve a síndrome pós-aborto como uma complexa variedade de sintomas. As investigações têm mostrado que as mulheres que fizeram um aborto mostram uma série de sintomas clássicos no âmbito físico, psicofísico e psicótico.
Durante o exercício da minha profissão, conheci algumas mulheres que haviam feito um aborto. Ficava com a sensação que estavam me descrevendo os sintomas de um livro. São muito clássicos os sintomas. Estar grávida é uma sensação maravilhosa. Os meus sentimentos e o meu intelecto me diziam coisas diferentes. Me sentia feliz, completa e simplesmente feliz. Contudo, o homem responsável por esta felicidade, que até então tinha sido tão próximo, começou a me tratar como um inimigo. Para mim, isso foi o pior de tudo. Lembro-me perfeitamente quando cedi e me virei contra o bebê. Eu o expulsei da minha cabeça, o expulsei do meu coração. E essa foi a pior decisão da minha vida. Tenho a certeza absoluta disso. Temos um grupo chamado Rael, formado apenas por mulheres que se dedicam a ajudar outras mulheres que sofrem de síndrome pós-aborto. As mulheres preenchem pequenos questionários de 8, 9 perguntas sobre o que as teria impedido de fazer um aborto. Existem várias respostas que as mulheres sublinham. Por exemplo, se tivessem sabido que se trata de um novo ser humano ou se tivesse tido ajuda. Mas há uma resposta que todas as mulheres sublinham. Se tivesse alguém para me abraçar e me consolar, talvez tivesse sido possível evitar o aborto. Dann hätte die Abtreibung verhindert werden. Quase 30 anos trabalho com os jovens na Fazenda da Esperança. Os jovens ficam no desespero porque querem se libertar da droga. Muitas vezes falta para eles conhecimentos da fé, da igreja, dos sacramentos, dos valores. Nós queremos agora, através desta campanha, distribuir para estes jovens, todos que vão para o Congresso Mundial da Juventude, o Catequismo Jugend. Mas precisamos a tua ajuda. Muito obrigado. Doe o YouCat. Ligue agora para 0800 77 099 27 e apoie essa campanha. Não tenho palavras. Resta-nos o silêncio. Resta-nos o questionamento. Resta-nos a humildade. Resta-nos a reflexão. Resta-nos a pergunta: por quê? No mundo que busca se sensibilizar pelo cultivo e preservação da natureza, que sensibilizamos e choramos diante de animalzinhos que são extintos, a raça humana, por ano, faz abortos, 53 milhões de abortos. O que acontece com esse homem que fala em evolução, que fala em progresso, que fala em fraternidade, que fala em direito humano, que fala em justiça, ser tão injusto contra os indefesos? Que egoísmo é esse que perpassa o coração humano? No testemunho desses médicos, a medicina que nasceu para salvar a vida humana, há médicos que fizeram mais de 55 mil abortos. É doloroso, é questionante
O homem moderno é o animal que, separado de Deus, se torna o mais monstruoso dos animais. Sempre que o ser humano se esqueceu de Deus, sempre que o ser humano se tornou o fim, sempre que os objetivos humanos superaram o bem da vida, o ser humano tornou a vida humana uma tragédia. Milhões e milhões de vidas ceifadas. E diante dessa realidade, o padre Reilly, que em dado momento gritou para si mesmo: chega, Deus, estás surdo, não consigo mais falar de ti. Ele ouviu esse convite. Padre Reilly, tu estás querendo vencer o mal com tuas forças, ajoelhe-te, reze. E aí montou casa de apoio ao lado das casas do extermínio, e centenas de vidas e mulheres existem hoje no mundo por causa da oração. Chegou a hora de refletir que o ser humano separado de Deus é o maior inimigo de si próprio. Ligue-nos para 0800 77 099 27. Vamos apoiar aqueles que se doam para salvar a vida. Eu pergunto, se eu e você estivéssemos nesses países, teríamos nascido? Você gostaria que alguém tivesse lhe abortado? Mulheres, agora é de coração para vocês, meus 43 anos de padre, não vi nenhuma ferida no coração de uma mulher mais grave do que a experiência de ter cometido o aborto. Sociedade, políticos, e no Brasil há uma lei para criar o aborto oficialmente. Suicidas, mergulhem no coração humano e saibam que a morte de um é sempre a morte da felicidade de todos. Ou nos apaixonamos pela vida, ou perdemos a dignidade de espécie humana. Nos transformamos nos mais despreciadores, egoístas, não uso a palavra porque ela é forte, mas monstros humanos, aonde nossos interesses superam o valor da vida. Não é isso que chegamos quando Deus é esquecido, quando a vida não é respeitada. Que esse documentário que nos choca questione a mim e a você o que vamos fazer para salvar a vida. Ó Deus da vida eterna, perdoe-nos. Ó Jesus, que te sacrificaste para salvar a todos, desculpe-nos. Ó Espírito Santo, salva-nos. Ó Maria, leve-nos para Deus e abençoe-nos com teu nome eterno de Pai, e de Filho, e de Espírito Santo. Amém. E você que me acompanha, ainda é a favor do aborto? Você gostaria que alguém tivesse lhe abortado antes de nascer? Se você chora por um animalzinho e defende a ecologia e a natureza, não é possível que você não defenda a vida. Não lhe entendo. Acorde, é hora.